O programa Desafio está em festa, estamos completando os nossos 18 aninhos e no programa de hoje mais uma matéria especial. Eu converso com Leonardo Andrade Alves, ele que é graduado em Teologia, Filosofia e História, também pós-graduado em Ética e Filosofia e mestrado em Ciências da Educação, aramaico, oriental e ocidental, grego, hebraico e latim. Trabalha na área de línguas semíticas e exegese de alto grau. Leonardo, com um currículo desse, querido, eu vou te falar, falta pouca... Bom, se não tiver Jesus, não vai para o céu. Não é verdade? Verdade, pastor. Uma alegria receber no programa Desafios. É um prazer estar aqui com o senhor, é uma honra estar nesse programa que é muito bem visto pelo público evangélico aqui no estado do Espírito Santo. É um prazer e estamos em festa, e você faz parte dessa nossa festa, viu? Obrigado. Leonardo, você que domina aí as línguas originais, o aramaico, o grego, o hebraico, o latim, eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive você trouxe algumas Bíblias, né? Sim. Falasse um pouquinho para a gente sobre as línguas originais da Bíblia. Pastor, as línguas originais da Bíblia, ela tem sido até desprezada por algumas pessoas, mas por meio de tradição, para fazer uma boa exegese, para um conhecimento maior, até íntimo do nosso Deus, eu aconselho que todos conhecessem, sim, as línguas originais. Eu trouxe várias Bíblias aqui, eu trouxe essa Bíblia, chamada Bíblia Stuttgartense, que é a Bíblia totalmente em hebraico. Essa Bíblia aqui, Essa posso Bíblia, dar uma olhada? Pode. Então, essa é a língua, a Bíblia hebraica. Bom, não dá para entender nada aqui, o Leonardo. Dá sim. Dá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você é professor de hebraico também. Uma frase aí, um texto bíblico em hebraico. Eu posso falar o Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, agora, vamos para a Bíblia grega. Você tem o grego aí? Tenho a Bíblia, esse aqui é o Novo Testamento, em grego. No grego. Essa aqui é a tradução da Septuaginta. O G, pastor, a gente costumamos fazer um G como J aqui no Brasil. Septuaginta, né? Septuaginta, mas não é Gideão, seria Gideão, não é Gileade, mas é Gileade. Porém, coisas que não vão mudar muita coisa, mas o certo é um G duro, né? Septuaginta, essa é a tradução que foi feita mais ou menos por volta do ano 285, por 72 rabinos, né? Que foram escolhidos pelo rei Ptolomeu Filadelfo II para essa tradução aí. Então, e o latim? O latim nós temos a Vulgata Latina, feita por Jerônimo, no ano 405 também. Essa é muito fiel aos textos e tem muita coisa interessante aqui para ser falado nessa Então, Bíblia. agora vamos lá. Todas essas línguas, seja o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, fazem parte da Bíblia, Sim, correto? sim. A Bíblia, ela não foi escrita somente em uma língua, mas Não. sim nessas 4 línguas, Sim, correto? sim. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. Algumas partes de Esdras, né? Alguma parte do livro de Daniel também foi escrito em aramaico. O povo, quando voltou do exílio, eles já não falavam muito bem o hebraico, eles falavam mais o aramaico. Então, agora, Leonardo, nós, brasileiros, nós temos a Bíblia na língua portuguesa. Sofreu muito prejuízo da língua original, ou das línguas originais? Sofreu. E eu queria citar um exemplo que é bem interessante no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 6, versículo 6, ele faz uma citação que é para entrar no quarto e orar. E alguns, às vezes, entendem de forma errada, não continuam, não dão um segmento à igreja, desistem de orar na igreja, nem cultuar na igreja. Alguns até costumeiramente dizem que a igreja não serve,
porque se eu quiser eu posso entrar dentro do meu quarto e orar, mas não é assim, porque quarto, a palavra quarto no hebraico é aliar. E antigamente, pastor, na época dos orientais, o quarto não ficava embaixo, no térreo, porque era um cômodo só. O quarto ficava na parte superior. O termo aliar significa se elevar. Nesse quarto era onde o casal recém-casado, eles tinham o primeiro momento de intimidade. E ali naquele quarto, no aliar, era onde recebia pessoas especiais. Quando nós trazemos isso para uma exegese, para uma interpretação, isso é lindo, porque quando entras no teu quarto, quando se elevar, se prepara porque vai ter intimidade com alguém especial. Ou seja, é muito mais profundo. Muito mais né? profundo. É como se na língua portuguesa foi muito simplificado esse texto, não é isso? Sim. Agora, nós não podemos deixar de considerar a credibilidade da Bíblia, mesmo a nossa na língua portuguesa. Sim. O que houve foi talvez um empobrecimento Sim. por causa da tradução. Sim. Não é isso? Algumas formas, né, de linguagem foram adotadas que às vezes cria, né, outras probabilidades de pensamento, né? Como tem um texto de Salmo 132 que fala sobre a força de Davi. No hebraico, força é querem. Querem é chifre. Tanto é que na capela de São Pedro, Michelangelo fez uma imagem de Moisés com chifres, baseado nessa tradução. Como nós aqui vamos entender esse texto? Nós vamos entender através do conhecimento do original, conhecendo a probabilidade e a riqueza que o original, no hebraico, nas línguas que a Bíblia foram escritas, trazem, podem oferecer para cada um de nós. Quanto mais se conhece, mais se investiga, mais se aprofunda, mais nós conhecemos. Quer ver um caso, pastor? É a questão corriqueira. Tem muitas pessoas que falam por aí, se for fazer uma pesquisa, qual era o fruto do pecado? Eles vão falar, é a maçã. Por que isso? Porque no latim, naquela Bíblia latina que eu mostrei, na Vulgata, Jerônimo colocou lá, frutos do malum. A palavra malum, ela pode ser maldade, mas também pode ser macieira. Daí que surgiu essa forma errônea de pensar que o fruto do pecado fosse uma macieira. Então, agora usando esse texto do fruto, por exemplo, lá do Gênesis, qual o seu entendimento? Você, como brasileiro, você que aprendeu primeiro ali na língua portuguesa. Nós não podemos especular aquilo que está acima do texto bíblico, né? Se está até aquele ponto no texto, então a gente não deve ultrapassar essas pontualidades. Qual a importância do nosso telespectador se voltar para Deus, buscar o conhecimento de Deus, ler a Bíblia? O conhecimento de Deus, pastor, eu penso conforme numa genealogia. A Bíblia fala que Deus criou um ser chamado Adão. Adão significa terra vermelha. Depois Sheva, né? Mulher. Deles veio Caim e Abel. Caim significa possuído. Abel significa sopro, porque sua vida durou tão pouco que foi como um sopro, rapidamente. Só que Caim, ele matou Abel. Ele assassinou o próprio irmão. Isso poderia gerar um desgaste no seio familiar, porque nós poderíamos pensar, a família de Adão, ela levou prejuízo. Mas não. Como servo do Senhor, conhecendo os originais, eu digo que o servo do Senhor não fica no prejuízo, porque Deus mandou um outro filho chamado Sete. Sete significa recompensa. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber esse Deus que você defende, inclusive através das línguas originais, e para que ele possa ter uma melhor compreensão da palavra de Deus? Para conhecer esse Deus, não há necessidade de conhecer o aramaico, não há necessidade de conhecer o hebraico, não há necessidade de conhecer o grego. Para conhecer esse Deus, basta somente entregar a sua vida ao Senhor Jesus e grandes coisas Ele fará na sua vida, como tem feito na minha,
na vida de várias pessoas que nos estão assistindo neste momento. Deus é um ser que quer se revelar para você. Deus é um ser que se interessa pela sua vida. A Bíblia diz no Salmo, e é muito interessante quando ele fala assim, e Deus inclinou os seus ouvidos para nos ouvir. Deus se interessa em ouvir aquilo que você está passando, a sua necessidade, e de certo, Ele vai operar uma grande obra naqueles que se rendem e querem conhecer mais ainda esse Deus maravilhoso. Leonardo, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Fico muito feliz de trazer aqui para os nossos telespectadores uma pessoa tão preparada. Obrigado, e aí no pastor. grego, no hebraico, no aramaico, no latim. Sucesso, que Deus continue te abençoando sempre. Ok, muito obrigado, pastor. Foi uma honra estar aqui com o senhor nesse programa. Privilégio é nosso. Estamos em festa, Leonardo. 18 anos de programa Desafios. Obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Leonardo Andrade Alves, ele que é graduado em Teologia, Filosofia e História. Também com pós-graduação em Ética e Filosofia, mestrado em Ciências da Educação, preparado e formado no aramaico oriental e ocidental, grego, hebraico e latim, trabalha na área de línguas semíticas e exegese de alto grau. Não é pouca coisa. Mas veja bem, como o Leonardo acabou de afirmar, você não precisa disso tudo aqui. Você precisa de ter tudo, sim, e tudo se resume em Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. A escolha continua sendo sua, querer ou não declarar, abrir o coração para Jesus. Desafios, volta já.